E aí, minha gente, vamos falar aqui então sobre trabalho e compartilhar aqui com vocês o resultado da enquete que eu fiz sobre esse tema no meu perfil do Instagram. Muito obrigada a você que respondeu e se dispôs a compartilhar a sua percepção sobre trabalho comigo, tá? Por que eu falei desse tema, né? Porque desde que eu me mudei aqui para a Polônia, eu comecei a repensar sobre a importância do trabalho na nossa vida, porque eu deixei de trabalhar, né? Então, no Brasil, eu sempre trabalhei, desde que eu terminei o ensino médio, eu sempre trabalhei, nunca fiquei desempregada, e o trabalho sempre ocupou um espaço muito importante na minha vida, né? Desde cedo, eu vi a minha mãe lutando muito, trabalhando muito para sustentar mim e minha irmã, então o trabalho sempre foi para mim um fator primordial na minha vida, né? E aí, quando eu fiquei sem trabalhar, eu comecei a pensar, né, sobre toda a importância que o trabalho tem na nossa vida. Que parece que a gente não se dá conta disso tudo quando a gente está trabalhando, né? Então, das enquetes que eu fiz lá, graças a Deus, né, a maioria de vocês responderam que estão trabalhando, 63 pessoas responderam que estão trabalhando e 29 disseram que não, infelizmente não estão trabalhando. Quando eu perguntei se alguém já tinha ficado desempregado, a maioria ficou alguma vez na vida, né? 63 pessoas responderam que já tinham ficado desempregados. E em relação a essa pergunta, muita gente veio falar comigo no direct falando da sensação de como se sentiu quando estava desempregado, né? E uma resposta me chamou a atenção porque coincidiu com a forma que eu me senti, que a pessoa disse assim: Aline, eu perdi o sentido da vida. E aí isso é muito profundo, né? Porque assim, a gente passa a nossa vida inteira, desde que a gente é criancinha, que começa a estudar, né? Muitos de nós fazem universidade, graduação, pós-graduação, enfim. E durante todo esse tempo a gente é treinado para trabalhar, treinado para colocar esse conhecimento em alguma ocupação profissional. Então, a gente se prepara a vida inteira para trabalhar. O trabalho, ele ocupa boa parte do nosso dia, né? Então, e é a partir do trabalho que a gente organiza a nossa vida, né? Então, a consulta que você tem que ir, uma viagem que você quer fazer, se você decide fazer um curso, se você quer visitar um parente, tudo é em torno do seu horário de trabalho. E aí, quando a gente perde esse norte, digamos assim, que norteia a nossa rotina, por um tempo você realmente fica com essa sensação de perdido. E agora, o que é que eu vou fazer? Né? Porque eu acho que a gente foi tão treinado a sempre ter pouco tempo, que quando a gente tem mais tempo para usufruir, muitos de nós não sabem como aproveitar e se sente realmente perdido nessa dinâmica, né? E aí, eu perguntei também sobre se quando alguém conhece, quando você estava conhecendo alguém, se você costumava perguntar o que a pessoa faz da vida, com o que a pessoa trabalha, né? E essa aqui foi a melhor de todas, né? 47 pessoas responderam que na maioria das vezes pergunta e 19 pessoas responderam que sempre pergunta. E aí eu fiquei pensando, porque assim, a gente é o que a gente faz, ou o que a gente faz é só uma parte de quem a gente é, né? Essa é uma pergunta que é muito fácil de responder. O nosso trabalho, o que a gente faz, é apenas uma parte de quem nós somos, né? Mas então, porque quando a gente vai se apresentar ou quando a gente vai conhecer alguém, a gente diz que é o que a gente faz. Por exemplo, normalmente a gente vai se apresentar, eu diria, meu nome é Aline, tenho 34 anos, sou professora. Sou professora. Então, o fato de eu ser professora, né, é apenas uma das ocupações profissionais que eu exerço. Não é quem eu sou, né? E aí, isso fica um questionamento aí para vocês, né? Se o trabalho é só uma parte de quem a gente é, por que a gente sempre fala isso? Eu sou aquela atividade profissional. E não ao contrário, eu sou uma pessoa que gosta de fazer bolo, que gosta de animais e a minha ocupação profissional é ser professora. Deu para entender o que estou querendo falar para vocês? Porque aí eu vejo muito assim, essa questão do trabalho para mim não está muito resolvida, né? Eu estou repensando em várias esferas, de várias percepções sobre o trabalho. E aí eu comecei a pensar que muitos de nós utilizamos o trabalho, né, a ocupação profissional, para influenciar na nossa percepção de valor próprio e também
isso influencia na percepção de valor que a gente tem acerca das outras pessoas, né? Então, eu conheci aqui na Polônia diversas outras mulheres que, como eu, largaram seus empregos no Brasil para vir aqui acompanhar o cônjuge, né? E todas que eu conheci têm essa percepção, né, de que assim, a gente deixou o nosso trabalho, é como se perdesse um pouco daquela identificação que a gente tem em relação ao lugar que a gente está morando, né? E o trabalho, eu acho que ele ajuda muito nesse papel, como esse fator de facilitação, de adaptação ao novo lugar que você está. Porque é a partir das relações do trabalho que você tem um leque maior, uma facilidade maior de conhecer pessoas, né, nativos aqui, e ter contato com a própria cultura, o comportamento, né, porque a forma que as pessoas encaram o seu trabalho define muito também e dá muitas pistas pra gente sobre a cultura daquele lugar, né, sobre a cultura daquelas pessoas. E aí, o fato de você exercer uma atividade e não ser remunerada não quer dizer que você não trabalha, né? Então, por exemplo, mulheres que são mães em tempo integral. É um trabalho, e na minha percepção eu sempre digo que ser mãe é o trabalho mais injusto da vida, né? Porque você se dedica 24 horas a esse trabalho. Ser dona de casa também, né? Pessoas que cuidam dos seus irmãos, que cuidam de parentes, tudo isso é um trabalho que não é remunerado. E o fato de não ser remunerado não quer dizer que não é um trabalho, né? Então fica mais essa minha fala aí para vocês refletirem, deixando bem claro que são as minhas percepções, como eu falei, nem tá fechado ainda esse assunto. E se você tem um pensamento diferente do meu e quiser compartilhar aqui, vai ser muito bem-vindo, tá? Outra pergunta que eu fiz é qual dessas frases que a pessoa já teria dito, né? Tipo, Deus me livre de ficar desempregado, fulano tá desempregado, tá só na moleza, eu trabalho tanto e nunca chego em lugar nenhum. E aqui 39 pessoas responderam Deus me livre de ficar desempregado. E 28 pessoas responderam todas as opções acima. Então, em algum momento, elas já pensaram ou disseram todas as frases que eu tinha colocado lá na enquete, né? E aí, com base nessas respostas, fica muito claro a nossa percepção de trabalho e a percepção que a gente tem da importância do trabalho na nossa vida. E fica um ponto para a gente repensar, né? Que o trabalho, de novo, é apenas uma parte de quem nós somos, uma parte muito pequena, né? Porque nós somos muitos seres dentro de um só, nós temos muitas atividades não profissionais, né? E o que nos define é tudo isso, né? Todo um conjunto, não apenas o trabalho. Então, se você um dia ficar desempregado, por vontade própria, como foi a minha, ou por outros motivos aí que acontecerem, que você tenha isso em mente, né? O seu trabalho não define quem você é, ele é apenas uma parte de você, ele não define o seu valor. Então, o fato de você não estar trabalhando não quer dizer que você perdeu o seu valor, que você perdeu a sua identidade, que você perdeu a sua utilidade para o mundo. Você tem outras atividades, você tem outras facetas, outras habilidades que muitas vezes não são utilizadas no campo profissional como uma fonte de renda, mas é o que te diferencia do mundo, é o que te faz ser único, né? É o que o que de fato é o seu valor. Bom, e aí para terminar a enquete eu fiz uma pergunta aberta, que eu perguntei o seguinte: se você tivesse dinheiro suficiente e não precisasse trabalhar para se manter, o que você faria da sua vida? E me surpreendi com as respostas, né? Porque às vezes a gente sempre fica assim, esperando algo acontecer pra gente tomar uma iniciativa. E às vezes só falta a gente tomar essa iniciativa antes de que qualquer outra coisa aconteça. E a maioria, né, das pessoas que responderam falaram o seguinte: viajaria muito. Essa que eu achei interessante, eu ia ser a vozinha que cuida do lar e dos filhos. E iria ler o quanto eu gostaria de ler, né? Essa parte de ia ser a vozinha que cuida do lar e dos filhos eu achei tão lindo, porque assim, a gente tá tão meio que influenciada a ter uma profissão que às vezes quando a gente encontra alguma mulher que quer dizer que só quer ser mãe, que quer só cuidar de casa,
algumas pessoas olham meio assim torto, mas como assim? Vai só cuidar de casa, no mundo que tu pode fazer qualquer outra coisa, né? E aí a gente precisa lembrar que essa liberdade que a gente tem de escolher qualquer outra profissão nos dá a liberdade também de querer ser mãe exclusivamente. É uma opção, né? Que a pessoa faz. E se é isso que faz a pessoa se sentir bem, se sentir feliz, é uma opção dela. Não tem por que a gente recriminar, né? Essa mulher por decidir apenas ser mãe. E aí muita gente colocou, viajaria o mundo todo. Eu compraria uma casa. Essa foi legal, eu compraria uma casa em cada um dos lugares que eu mais gosto no mundo. Ia passar um mês em cada uma delas. Então, assim, muita gente respondeu que viaja. E aí eu fiquei pensando, né? Por que a gente está sempre esperando ter dinheiro para viajar? Por que a gente não faz viagens curtas, né? Viagens, às vezes, até dentro da nossa cidade, né? Para cidades próximas. Então, eu sou cearense, nunca fui em Jericoacoara, minha gente. Nunca na minha vida, né? Então, assim, eu podia ter ido para Jericoacoara milhares de vezes, né? Então, se você respondeu aqui que gostaria muito de viajar e você não pode agora no momento viajar para o destino que você quer, né, por questões financeiras, a pandemia, lógico, mas tenta fazer então viagens menores, tipo viaja para a cidade vizinha à tua, né? Porque o fato da gente viajar, a gente precisa mudar um pouco esse olhar, né? Parece que assim, só é viagem se a gente viajar para outro estado, para a gente viajar para outro país. Não. Às vezes a gente faz uma viagem, um passeio dentro da nossa própria cidade, a gente começa a descobrir riquezas, tesouros, né? Que durante a correria do dia a gente passa ali e nem percebe, né? Então, é isso que eu queria falar sobre a parte das viagens. Aí muita gente também respondeu que faria trabalho social, que ajudaria as outras pessoas, que iria investir em projetos voluntários, ações humanitárias, trabalhar em ONGs. E aí também vamos tentar ver, quando essa pandemia passar, será que você não consegue ser voluntária 1 hora por semana em algum projeto social da sua cidade, né? Antes de eu vir para a Polônia, eu morei alguns meses em Jaraguá do Sul e lá eu fazia um trabalho voluntário no hospital da cidade. Então, dia de terça e quinta, eu separava 2 horas da terça e da quinta para visitar as pessoas nos hospitais. E, gente, eu conheci pessoas, assim, uma senhora que eu lembro demais dela, ela tinha acho que uns 90 e poucos anos, e estava lá hospitalizada, e tudo que ela queria era receber alta, voltar para casa e cuidar das galinhas que ela tinha. Então, tipo assim, eu ia lá no hospital para conversar com as pessoas que não tinham familiares, né, que não recebiam visitas de ninguém, e eu era que era ajudada, né? Era eu que recebia, assim, uma energia, uma dose de força. Então, assim, fazer esses trabalhos sociais, essas ações humanitárias, eu penso muito que é a gente que mais recebe do que o que a gente dá. E aí, procura na tua cidade, né? Algum projeto social que você possa doar o seu tempo. Às vezes a gente não pode doar dinheiro, mas a gente pode doar o nosso tempo. Então, nunca fica esperando, assim, um grande momento, sabe? Tu quer isso aqui que tu quer fazer? Então, tenta fazer com as tuas condições que tu tem hoje. Outra aqui que eu achei bem interessante, que são duas, né? Uma seria uma pessoa que respondeu que atualmente ela faz tudo o que ela gostaria de fazer, né? Então, assim, é muito engraçado isso, porque às vezes a gente fala assim, se eu não trabalhasse eu faria isso, isso e isso. E aí quando você fica sem trabalhar, você não faz nada daquilo que você planejou, né? E essa pessoa, ela tá conseguindo fazer tudo o que ela planejava antigamente. Isso é muito massa, né? Ela tá realmente vivendo uma junção a realização dos sonhos anterior, ou dos planos, né, que ela tinha. E para concluir aqui, algumas pessoas responderam que continuariam trabalhando, porque no trabalho, eles amam o trabalho que fazem e não se veriam fazendo qualquer outra coisa da vida que não fosse trabalhando. E isso também me chamou muita atenção. Porque, embora tenha muita gente que é feliz no seu trabalho, mas tem muita gente que não se identifica, né? E eu acho que essa máxima que diz assim, que você tem que escolher o que você ama, que você não vai trabalhar um dia da sua vida, pra mim isso é besteira, né? Porque eu amo ser professora, mas eu detesto corrigir prova, odeio corrigir prova, né?
Então, tipo assim, não tem, por mais que você ame o seu trabalho, não vai ser algo que todo dia vai ser prazeroso, né? Eu penso assim, não existe nada na nossa vida que seja 100% prazeroso o tempo todo, né? Trabalho é trabalho, né? Claro que você não tem que se submeter a um trabalho que vai contra os seus valores pessoais, né? Mas também não fica sempre sonhando em achar um trabalho que seja perfeito 100% todo dia. Eu, sinceramente, é a minha percepção. Para mim, trabalho vai continuar sendo trabalho, vai ter momentos chatos, estressantes, não vai ter perfeição, né? Então, era isso que eu queria falar com vocês. Não falei tudo que eu queria, apesar de eu já estar falando há muito tempo. Mas se você chegou até aqui, sobreviveu até o final desse vídeo, muito obrigada. Se vê aí em algum outro vídeo. Tchau!